agora sim. Acho que pode ser aqui. O senhor ativou esse recurso aqui, ó. Aqui ele está ativado, né? Uhum. Então, por exemplo, se eu entrar aqui no... Tem aplicativo que não gira, mas tem isso aqui. Mas já está ao vivo aqui. Olha lá. Tá ao vivo? Vocês têm que apertar algum outro botão aí. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nesse Amém. domingo, 9 de agosto de 2020, né? Dia dos Pais. Eu sou o cooperador irmão João. Está aqui comigo, né, nos agraciando aí, né, com sua presença, né, e todo o seu conhecimento, o pastor Rui Ferreira, né, e hoje nós estaremos ministrando, né, a lição da Escola Bíblica Dominical dos Adultos, a lição de número 6, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Amém? O texto áureo está lá no livro de Isaías, no seu capítulo de número 60, versículo de número 18, que diz assim: Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Verdade prática, somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Amém? Bom, antes de começarmos, né, essa lição, né, esse estudo bíblico, né, nesse domingo, Dia dos Pais, nós vamos fazer uma oração, né, vamos apresentar, né, a nossa irmã Simone, né, que está enferma. E vamos apresentar também a minha esposa, que hoje pela manhã passou mal, né? Por isso que nós estamos começando a nossa EBD de hoje um pouco mais tarde, né? Minha esposa passou mal, tive que levá-la ao hospital, mas ela vai ficar bem. E à noite ela estará aqui no grande culto de domingo. Amém? Pastor Rui, vamos orar ao Senhor? Amém. Soberano Deus e eterno Pai. Em primeiro lugar, quero desejar a todos os pais, né? Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. E que nós, pai, né, possamos entender e compreender, né, o sentido da palavra pai. E ser um pai, né? E eu creio que todos nós estamos nessa incumbência, né? E agora, né, com a oportunidade que o professor me deu, quero dar direção a esta oração, não só a mim, mas a todos nós que estamos aqui, né? E aqueles que estão nos assistindo, né? Oremos. Maravilhoso e eterno Pai, nós glorificamos e exaltamos, Pai, o Teu santo nome e a Tua presença, Pai, é notória neste lugar, porque já iniciamos, Papai, o trabalho, a aula, nos dando, Papai, ao entender que tudo o que nós vamos apresentar aqui, Pai, para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome. Ó Senhor Jesus, abençoa, Pai, toda a sua nação, Teu povo. Pai, nós direcionamos essa oração às enfermidades. Pai, alcança aqueles que estão enfermos, Pai, em leito de hospitais, assim como as nossas irmãs, Senhor, que hoje e ontem, Pai, passou, Pai, por esta enfermidade, Senhor, mas o Senhor estava lá presente para dar a elas, Pai querido, Pai amado, o Teu refrigério, Senhor. Nós te pedimos em oração, em clamor e em petição, porque ainda cremos no poder da Tua palavra, ainda cremos nos Teus planos, nos Teus projetos,
e os teus milagres, Pai, porque o Senhor diz na tua palavra que ele é de geração em geração. Então, meu Deus, é para os meus, para aqueles que hão de vir, Senhor. Nós direcionamos, Pai, esta aula para que o Senhor venha, Pai, nos encher do teu Espírito, da tua presença, e que nós possamos, Pai, estar conduzido, Pai, pelo teu Espírito para ministrar, meu Deus, esta aula de conformidade com o teu querer e com a tua vontade. Permaneça conosco, é o que nós te pedimos, já crendo na vitória. Amém. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Bom, então vamos dar continuidade aqui, né? Só relembrando, né, a nossa lição bíblica desse trimestre, perdão. Os princípios divinos em tempos de crise. A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Então, uma lição que foi direcionada para os dias difíceis, né, que estamos vivendo. Os irmãos sabem, ontem o Brasil infelizmente bateu a marca dos 100 mil mortos, pelo vírus Covid-19. Mas, irmãos, essa lição, ela fala justamente do que? Do avivamento espiritual, tá? Avivamento espiritual com exemplo para os nossos dias. Então, a lição de hoje vai falar da construção, da reconstrução dos muros de Jerusalém, depois do cativeiro, quando Judá, quando o povo de Judá voltou do cativeiro, a reconstrução dos muros, o avivamento espiritual. A Bíblia, ela nos traz vários exemplos, mesmo os heróis da fé, mesmo os profetas, eles passaram por momentos difíceis, chegaram a enfraquecer na fé, mas graças ao Senhor, graças à unção do Senhor, ao Espírito Santo de Deus, eles tiveram força interior, a força que o Senhor nos dá, a força espiritual para superar todos os males desse mundo. Então nós vamos dar início aqui ao estudo bíblico, dessa lição, que é a lição de número 6. Antes de fazermos a leitura bíblica em classe, pastor, o senhor quer fazer algum comentário? Eu queria dar a introdução aqui, da leitura. Nós temos a leitura bíblica em classe, está registrado no mesmo livro, Neemias, mas eu quero fazer aqui um comentário a respeito da introdução, desta lição. A introdução vai nos dizer assim: nesta lição estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar esta obra. A obra era de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo o que era necessário para a sua realização, desde a autorização do rei para o envio de Neemias até os recursos para custear a construção. O que quero deixar um breve comentário a respeito daqui, quando nós estamos direcionados ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, meus amados, as coisas acontecem gradativamente, Nós temos às vezes a preocupação de querermos hoje, já. Sim, Deus é o Deus do já, Deus é o Deus do agora, mas aqui nós temos uma grande orientação do Espírito Santo, Ele realiza a obra na minha e na tua vida de acordo com aquilo que nós também aprendemos, a nossa reforma, a nossa reconstrução, conforme a Bíblia, a lição vai nos orientar nesta manhã. É assim. Nós temos o conhecimento de ler esta mensagem, esta palavra e esta lição, que este homem era um simples copeiro do rei, mas era um homem de Deus. Amém, queridos? Esta é mais ou menos um comentário no decorrer da lição. De acordo com a autorização do nosso pastor, eu estarei auxiliando e ajudando naquilo que Deus ordenar. Amém. Glórias a Deus. Bom, vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe. Está lá no livro do profeta Neemias, que o pastor já explicou.
né, quem era, né, o profeta Neemias. Vamos fazer aqui então essa leitura bíblica em classe, né, e para mim, irmãos, é uma grande honra, né, poder estar contando aqui, né, com a presença do pastor Rui, homem de Deus, homem que está aqui no nosso ministério, né, há poucos meses, mas que a gente assim se sente muito bem estar perto dele, homem de Deus, que atendeu aqui, né, ao pedido do presbítero Casimiro, né, está aqui conosco hoje. É uma grande honra, viu, pastor? Muito Amém. Obrigado pela sua presença. Eu que sou gratificado por isso, né? Glórias a Deus. Irmãos, livro do profeta Neemias, né, leitura bíblica em classe. Livro do profeta Neemias, seu capítulo de número 1, dos versículos 1 ao 4, tá? E depois a gente vai para o livro do profeta Neemias, né? Vai para o capítulo 2 apenas, né? Dos versículos 1 até o versículo de número 9. Pastor, podemos fazer da seguinte forma: eu leio um versículo, o senhor lê outro? Faz assim, o senhor lê o primeiro ou vice-versa. Eu leio o primeiro, o senhor lê o segundo, que seria o 1, e o senhor pode ler o 2. Pode ser assim, o senhor quer? Pode ser assim. Pode ser assim. Podemos ir então assim. Vamos lá. Conforme, né, o nosso pastor já mencionou, né, a leitura bíblica em classe, ela está registrada no livro de Neemias, em seu capítulo 1, seria o capítulo 1, versos 1 ao 4, né? O versículo 1 vai nos dizer assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza. Olha que maravilha, né? Que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntou-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. O 3. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província, estão em grande miséria e desprezo e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. O 4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante a Deus dos céus. Amém. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste? E o teu rosto, pois, não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito, em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei: se é do seu agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem, e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores
da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Irmãos, aqui dois detalhes, né? Na leitura bíblica em classe, às vezes a gente lê a Bíblia, mas não se atém, né, muito a alguns detalhes, né? Aqui no versículo 1 do capítulo 1 diz assim: no mês de Quisleu, em algumas traduções está Kislev. E depois, né, lá no capítulo de número 2, versículo 1, diz assim: sucedeu, pois, no mês de Nisan. Né? Então, assim, só para a gente ter uma ideia, os irmãos sabem, né, o calendário judaico é diferente do nosso calendário. Né? Nosso calendário é o calendário juliano, né? E aqui nós estamos falando do calendário judaico. Né? Por isso que fala mês de Quisleu, ou Kislev, né, como vai estar em algumas traduções, e depois fala ali o mês de Nisan. Só para a gente se localizar, quando fala ali no capítulo de número 1, versículo de número 1, mês de Kislev, tá? Nós estamos falando ali em torno dos meses, final, seria a segunda metade ali, né, do mês de novembro, primeira metade do mês de dezembro. Enquanto que o mês de Nisan, né, que antes era chamado Abib, depois passou a ser chamado Nisan, nós estamos falando ali entre os meses de março e os meses de abril, né, fazendo uma analogia aí com o nosso comentário. Amém? Pastor? Aqui é onde eu li, né? Quero fazer aqui uma reflexão aqui, juntamente com vocês, no versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O que eu aprendo com esta palavra, o que eu aprendo com esta lição que nós estamos passando por ela neste momento, é que muitas das vezes Deus nos requer de mim e de você este momento de consagração. Consagração, amados, eu tenho propósito, eu tenho planos, eu tenho sonhos, né? Assim como este homem, qual era o propósito dele? De levantar, né, um muro, de levantar e de reconstruir, né, o local aonde derribaram. E aqui nós temos o privilégio de aprender com este Neemias, né, o nosso irmão e profeta, falando para mim e para você que a oração e o jejum quebra qualquer barreira. E nós temos que ter isto em mente, se nós tivermos mesmo, né, a finalidade de ter um compromisso mais sério na obra do Senhor, para a nossa reforma, para a nossa reconstrução. É aqui que nós vamos nos alicerçar, irmão, porque o alicerce deste homem foi na oração, e na oração ao Deus, né, dele e ao nosso Deus. E é assim que eu tenho me alicerçado, é assim que eu tenho passado, né, por todos esses tempos ao qual o Senhor me deu a oportunidade de estar ainda na presença dele. É no jejum e na oração. Amém? Amém. Irmãos, aqui, né, a lição ela fala, né, desse momento difícil pelo qual passava, né, Judá, e a gente vai entrar agora no tópico 1, né, da nossa lição, né, como o pastor já comentou aqui, né, a própria Bíblia fala, né, buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Às vezes a gente nos desvia dos caminhos do Senhor, às vezes a gente dá muito prioridade, né, aos nossos interesses, né, aos nossos afazeres, as nossas coisas aqui nesse mundo, né, e acaba às vezes deixando um pouco a obra de Deus ali em segundo plano, infelizmente. Então essa lição ela trata também disso, né, a lição ao longo do trimestre, né. Semana passada a gente falou ali da reconstrução do templo, né, com Zorobabel, com Josué, né, e olha só o que disse aqui a lição, né? O profeta disse que ele
jejuou, ele foi buscar ao Deus dos céus. Agora a gente vai entrar no tópico 1 da lição. Olha o título do tópico 1. Deus responde às orações de Neemias. Por quê? Porque Neemias, ele estava com o coração quebrantado, né? Por causa da situação que ele estava vendo ali em Judá, que ele estava vendo Jerusalém, né? A miséria, a destruição pela qual estava a cidade, né? E no seu clamor, no seu quebrantamento, né? No seu buscar ao Senhor, o Senhor ouviu, né? A Bíblia fala que o Senhor, ele inclina os seus ouvidos, né? Para ouvir-nos. E o Senhor respondeu ali as orações de Neemias. Então, o subtópico 1 diz, né? Deus envia emissário a Neemias. Deus enviou emissário para informar Neemias acerca da situação reinante em Jerusalém. Esta pessoa foi Anani, irmão de Neemias. Anani contou como os judeus que haviam retornado a Judá após o cativeiro estavam em grande miséria. Muros fendidos e portas queimadas a fogo eram símbolo de miséria e de desprezo e faziam os moradores da cidade vítimas fáceis de assaltantes. Subtópico 2. Neemias, angustiado, jejua e ora. Deus despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação de seu povo, que morava em Judá. Neemias começou a jejuar e a orar. A oração inicial de Neemias está registrada em Neemias, né, no capítulo 1, dos versículos 5 ao 11, que não está aqui na nossa leitura bíblica em classe. Iniciou seu período de oração no mês de Quisleu, dezembro, né, como nós já comentamos aqui. E Deus, que ouve as orações, fez a resposta chegar no mês de Nisan, como nós comentamos aqui também, março, né? Ali de março para abril, né? Aqui na lição está falando março, ali em Neemias 2.1. Irmãos, então, assim, entre a oração de Neemias, né, por volta ali do mês de dezembro, e a resposta de Deus, né, janeiro, fevereiro, março, veio aproximadamente ali 3 meses depois. Foi rápido, né, pastor? Foi rápido. Hoje, né, a gente não consegue esperar uma semana, né, pastor? Nós somos muito imediatistas, né? É um dia que é hoje. Nós somos muito imediatistas, né? Nós queremos as coisas no nosso tempo, né? Tudo para ontem. Mas aqui é importante a lição ela enfatizar isso, tá? É importante nós enfatizarmos isso também, que o profeta, ele orou, né? Ele jejuou, a resposta veio, mas não veio de imediato, veio um determinado tempo depois, tempo determinado pelo Senhor, né? E no nosso caso, né, pastor, muitos de nós não suportariam, né? Muitos de nós considerariam esse tempo, nos dias de hoje, principalmente uma eternidade, mas o Senhor respondeu à oração do profeta. O senhor falou alguma coisa? O que o nosso professor já adiantou, né? Aqui o que nós vemos antecipadamente o que Neemias fez para receber a bênção. Ele jejuou e orou. E olha bem, né, muitas das vezes, irmãos, nós queremos, como o nosso professor está mencionando, para agora, para ontem, para já. E a resposta de Deus é aquele tempinho dele, entendeu? Então veja bem, ele aqui, pela lição, pelo que eu estou entendendo, pelo que eu pude entender, ele começou a orar em dezembro. A resposta veio 4 meses, 3 meses depois. E muitas das vezes é isso que nós queremos. Senhor, eu vou para a tua casa, eu vou fazer a tua vontade, mas eu quero a bênção agora. Aí, não que nós desistimos, irmãos, mas
nós começamos a desanimar. Agora presta bem atenção na lição para ver. Este homem orou e jejuou. Ali, a província dele estava em ruína, está aqui mencionando na miséria. Mas mesmo assim, ele orou e jejuou e Deus deu a resposta para ele. Mas pensa bem, no terceiro mês. Então, fica na posição. Se você está determinado a receber mesmo as bênçãos do Senhor, alicerça nessa lição. Toma como lição de vida. Eu estou tomando, porque eu li essa lição agora na madrugada, dei uma relida e comecei a entender. Porque muitas das vezes eu quero já, agora, mas não é assim. É os planos de Deus que prevalecem. Amém? Amém. Pastor, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para dar um testemunho. A minha esposa, ela ficou 1 ano doente, pastor. 1 ano com uma enfermidade que não passava. Ia no médico e fazia exame, tomava remédio e nada, e fazia o exame de novo, e a enfermidade estava lá. E foi 1 ano, e 1 ano assim que a gente orou, a gente buscou, a gente continuou vindo para a igreja, até que um belo dia, num culto de domingo, o Senhor ele mandou a providência. Veio para os irmãos terem uma ideia de como esse é realmente o trabalhar de Deus. O Senhor mandou um servo, que até então não nos conhecia, pregar a palavra aqui, e no final do culto, o pregador falou: olha, você que está com a bactéria no estômago, vem aqui na frente. E ela veio, irmãos, e ela foi curada, mas ela ficou 1 ano com essa enfermidade, tá? Fazia exames, tomava remédios e nada, e o Senhor curou. Então, assim, às vezes a gente fica questionando, fica se perguntando, mas assim, a gente tem que saber esperar também o momento de Deus em nossas vidas. Amém? Amém. Vamos continuar aqui então, subtópico 3, Deus responde às orações de Neemias. Como resposta às orações de Neemias, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Neemias era copeiro do rei, como o pastor já falou. Certo dia, ele apresentou-se diante do rei com semblante triste. Interrogado acerca do motivo de sua tristeza, Neemias relatou a situação da cidade de Jerusalém e de seu povo que ali vivia. Por inspiração de Deus, o rei perguntou a Neemias: que me pedes agora? Neemias orou ao Deus do céu para que pudesse responder ao rei dentro da direção de Deus. Em um momento, Neemias teve sua chamada para ir a Jerusalém confirmada e respondeu ao rei: peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então, até para responder ao rei, Neemias, ele buscou a direção do Senhor. Aqui mostra para a gente, pastor, a importância da gente tomar decisões, da gente fazer as coisas, mas assim, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a direção de Deus, porque muitas das vezes, pastor, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito ali, às vezes no calor da emoção, e acaba cometendo um grande erro, e depois fica se perguntando, mas por que o Senhor permitiu? Fica culpando às vezes, muitas vezes culpando ali o Senhor por causa dos nossos erros, dos nossos tropeços. Mas aqui, irmão, essa lição ela vem para nos edificar nesse sentido, de tomar as decisões, de fazer as coisas segundo a vontade do Senhor e não de acordo com as nossas próprias vontades, que às vezes a gente pode estar cometendo um grande erro. Com toda certeza. Aqui, meu professor, o que me chama a atenção é que Neemias não era o maioral, Ele era um simples copeiro. E eu passo a entender, irmãos, que quando nós estamos na direção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não precisamos de ser grande não, viu?
pode ser o menorzinho, basta estar na direção. Como este homem, né, se direcionou a Deus e Deus conhecia, né, aquilo que ele estava apresentando, que não era nada, né, de exuberante, era coisas para atender às necessidades do povo dele. E olha bem, né, ele era simplesmente o copeiro do rei. E o que eu quero dizer com isso? Dentro daquilo que nós estamos, irmãos, orientando através da lição para todos vocês, é isso. Né? Na humildade é que Deus trabalha. Amém? Exatamente. E sendo ele copeiro do rei, né, e servo do Deus Altíssimo, né, é claro que o semblante, né, do Senhor resplandecia, né, sobre Neemias. E o rei, né, quando percebeu que ele estava com o seu semblante, né, caído ali, que ele estava triste, o próprio rei foi lá e perguntou para ele, né? E Deus levantou o rei para ir lá e dar a resposta. Glórias a Deus. O Senhor, ele usa quem ele quer, da forma que ele quer, no momento que ele quer, né, pastor? Amém. Deus, subtópico 4 agora. Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Neemias recebeu carta do rei dirigida aos governadores da região e ainda uma carta com ordem para que o necessário para a construção fosse dado a Neemias. Tudo segundo a boa mão de Deus sobre Neemias. Deus é verdadeiramente o Deus daquilo que é impossível aos homens. Para Deus nada é impossível, né? O Senhor Jesus nos ensinou, né? Para Deus nada é impossível, né? Quando o Senhor falou, né? Se disserdes aquele monte, né? Mova-te daí e planta-te no mar e não duvidares em seu coração, aquilo aconteceria, né? Mas nós temos muita dúvida, né? Muita incredulidade, né? Incredulidade, dúvida, né? Então nós precisamos confiar mais no Senhor, né? Porque para Deus nada é impossível. Aquilo que é impossível para nós, para Deus é possível, né? Como eu falei aqui da minha esposa, né? 1 ano enferma com uma bactéria, né, no estômago, nenhum remédio curava e foram remédios fortíssimos e não davam em nada. Mas aí o Senhor, um belo dia, estendeu a mão, né? Isso é o trabalhar de Deus na nossa vida. Então, irmãos, o Senhor, ele continua operando milagres e operando o Senhor, quem o impedirá, né, pastor? Amém. Vamos então para o tópico de número 2, né? Neemias chega a Jerusalém. O senhor quer ler esse tópico, pastor? Se o professor lhe autorizar? Com certeza. Então vamos lá. É o tópico 2, onde, né, nós vamos aprender um pouquinho mais, né, dessa declaração, né, de humildade. Neemias chega a Jerusalém. Está no livro de Neemias, seu capítulo 2, seu versículo 7 ao 11. Neemias faz levantamento da real situação dos muros. Saiu à noite na companhia de poucos homens, sem dizer a ninguém qual era seu objetivo em Jerusalém. No ponto 2, Neemias declara sua intenção de reedificar os muros, tendo-se inteirado da verdadeira situação dos muros de Jerusalém. Neemias convocou os judeus, os nobres, os magistrados e todos os que faziam a obra, a juntos reedificarem os muros, para que não mais estivessem em opróbrio, declarando-lhes como a mão de Deus lhe fora favorável, como também as palavras do rei. Então disseram todos: levantem-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Vê bem aí, né, amados, como que é a humildade, né? Então, na nossa humildade e na direção do Espírito Santo,
Nós temos esse poder. Olha só, ele convoca todos, né? Olha bem, né? O que nós estamos aprendendo com essa humildade aqui. Que ele convocou os judeus nobres, os magistrados, né? E todos os que faziam a obras para juntos, né? E reedificar. E nessa declaração, né? Que nós estamos aprendendo e passando por ela, é o que resta para nós. Porque quando Deus ordena, eu ou você, a uma reforma, a uma reconstrução, Ele te envia no meio dos nobres. E ali Ele se encarrega de fazer a obra. Porque todo o pensamento maligno, ele cai. E a Bíblia vai nos dizer, como o nosso professor falou, né? Para Deus nada é impossível. Está lá em Lucas 1:37, tá certo? E quando Deus ordena a mim e a você a fazer algo para a obra, você pode ir sem medo. Você pode ir porque Ele já está lá e já preparou tudo para que você chegue e faça o que Ele determinou você a fazer. Olha bem, Neemias, os 5 copeiros, um copeiro, ele pega e convida os nobres, presta bem atenção, os magistrados. Então nós temos autoridade, queridos, a partir do momento como Neemias estava, nas mãos de Deus, nas condições de Deus, na posição de Deus e fazendo a vontade de Deus. Não tem diplomado, não tem magistrado, não tem ninguém que não vai nos ouvir. Agora presta atenção, se você foi com essa intenção, como Neemias reuniu esse povo, nesta intenção de reedificar, de reformar e de fazer esta obra na vontade de Deus, você pode ter certeza de uma coisa, aquela pessoa, não importando a posição dela, ela vai te ouvir. Nós temos um relato na Bíblia que vai falar que aquela mulher insistiu e persistiu com o juízo, e aquele juízo acabou cedendo, né, o pedido daquela mulher. E é assim que Deus faz. Porque, como nós estamos comentando, professor, nós queremos para hoje, nós somos muito imediatistas. E isso não acontece. Sabe por quê, irmão? Porque nós temos também conhecimento que Deus é o Deus do já. Mas Ele já preparou e faz agora, se Ele assim o desejar. Mas se não estiver nos planos dele fazer agora e lá na frente, Ele vai fazer lá na frente, como Ele fez aqui, na oração, no jejum de Neemias. Ele atendeu a petição de Neemias 3 meses depois. Amém? Amém. E apenas para completar aqui, irmãos, né, quando Neemias, né, reconstruiu os muros de Jerusalém, né, então vamos voltar um pouco no tempo. Lembra que naquela época o homem ele era um ser baixo. Então assim, haviam muitos exércitos, né, o homem ele era um ser praticamente de guerra, então havia muitos reis, era muito interesse em dominar, em escravizar, em possuir, né? Então os muros eles serviam como uma proteção para a cidade, né? Por que se rodeava ali a cidade com os muros? Ora, não se sabia a que horas os inimigos viriam, né? É claro que durante o dia, né, todo mundo ali acordado seria muito mais difícil, mas principalmente, né, ali à noite, né, era muito mais, a cidade ficava muito mais vulnerável. E esses muros eles foram destruídos, tá? Então, como os muros foram destruídos, lembra que lá no começo da lição disse, né, que a cidade estava vulnerável, aqui, a ladrões, né, salteadores, assaltantes, né? E Neemias sabiamente, né, vendo aquela situação, ele propôs o que? Ele buscou o que? A reedificação dos muros de Jerusalém. Ora, protegendo, né, os arredores da cidade para depois reconstruir lá dentro. Correto, pastor? E hoje em dia, irmãos, nós precisamos reedificar esses muros. Mas os muros são os muros que existem dentro de nós. Muro, né, quando nós falamos, né, de se revestir da armadura de Deus, nos fortalecer, o muro ele serve para fortalecer a cidade. Nós precisamos, né,
nos fortalecer, nos revestir da armadura de Deus. Né? Tem um hino da nossa harpa que fala, né? O muro é de fogo, né? Que me protegerá. Né? É esse muro de fogo que nós precisamos buscar. Né? Eu lembro que teve uma irmã que uma vez ela contou um testemunho, né? que aqueles... os demônios, né? Os maus espíritos, quando eles veem a igreja ali, pastor, avivada, para eles aparece um muro ali, uma cortina de fogo, e ali eles não entram. Né? Agora, quando a igreja está dispersa, quando a igreja não está firme ali na oração, eles olham e eles dão risada, e aí eles começam a apontar dentro da igreja. É verdade. Certo, irmãos? Então nós precisamos reedificar, nós precisamos buscar e manter esses muros, né, pastor? Edificados em pé para que eles não venham a ruir. Não é uma situação fácil, irmão. Lembra que nós somos carne. Mas, como já foi falado aqui na lição, para Deus nada é impossível. Por isso que a Bíblia fala, né? Orai sem cessar. Amém? Vamos aqui então para o tópico de número 3. Neemias inicia o levantamento dos muros. O plano de Neemias, né? Subtópico 1. Neemias dividiu a tarefa de construção em partes, tendo cada parte uma porta, simultaneamente, lado a lado. Haveria pessoas encarregadas de levantar o muro ao longo de toda a sua extensão. Muitas delas edificando o pedaço do muro que ficava em frente à sua própria casa. Havia também grupos encarregados de levar entulho, trazer material, etc. O coração do povo se inclinou a trabalhar. E logo já era possível notar que os muros cresciam e as roturas começavam a ser tapadas. Olha só, pastor, que coisa interessante, né? O coração do povo se inclinou a trabalhar. Olha só, tá vendo? Né? Então isso significa que o povo ele estava desolado, né? O povo estava desanimado, né? Diante daquela situação. Mas bastou um homem de Deus, né? Cheio ali, obviamente, do Espírito Santo, né? Iniciar o trabalho que o povo se inclinou a trabalhar. A tática de Neemias. O senhor quer falar alguma coisa? Subtópico 2, a tática de Neemias. A tática de Neemias de engajar todos os judeus na obra de edificação do muro é um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas em seu trabalho de evangelização. Neemias tinha um plano que aproveitava todos os que quisessem trabalhar, designando a cada um a sua função. Assim também o pastor da igreja deve, na direção do Espírito Santo, orientar os crentes a entregarem-se a Deus para realizarem a obra do Senhor. Trabalhar para o Senhor enche o coração dos crentes de grande alegria. Né? Nós já tivemos aqui, né, irmãos, na nossa congregação, experiências, pastor, de depois da escola bíblica dominical, os jovens saírem pelo bairro e evangelizando. E é um grande trabalho, é um trabalho que não pode ser perdido. Tá? É uma grande satisfação. Eu já tive a oportunidade de participar desse trabalho, é um trabalho maravilhoso. Os jovens, os adolescentes, né? Alguns adultos também, alguns irmãos de mais idade também saíram e foi um grande trabalho. Tá? Subtópico 3. A união dos judeus ficou ameaçada. Apesar da boa organização, a união necessária para a realização daquela grande obra estava ameaçada. Surgiu um problema entre os pobres e os ricos. Neemias tomou conhecimento do problema e sabiamente resolveu, e a obra prosseguiu. Este tópico será retomado na lição de número 8. Então nós não vamos, né, pastor, adiantar a lição de número 8. Né? Hoje nós estamos na lição
de número 6, né? Então daqui 2 semanas esse assunto será retomado, então nós não vamos adiantar a lição de daqui 2 semanas, amém? Antes de irmos para o tópico 4, essa lição tem bastante tópicos, né? Vai até o tópico de número 6. Mas são tópicos curtos, né? Geralmente as nossas lições, elas vêm com 3 tópicos, né? Mas são tópicos, no máximo 4, um pouco mais longos. Isso. Essa aqui ela veio com um pouco mais de tópicos, né? Porém, os tópicos são um pouco mais curtos. Pastor, o senhor quer passar o tópico 4? Fazer algum comentário do 3? O que me chamou a atenção aqui nesse ponto 2, né? É a respeito dos pastores, né? Que nós temos a felicidade e a infelicidade, né? Que nós temos pastores que são excelentes orientadores, né? E temos pastores que deixam a desejar, né? A Bíblia ela tem, né, uma referência de um pastor, meu amado professor, que é na 3ª carta de João. Lá o pastor chama-se Deótrefes. Ao invés dele ganhar as almas, eles a expulsavam da igreja. Está na Bíblia, tá, irmãos? Eu não estou fora da Bíblia. Estamos dentro do tema porque aqui nós estamos falando dos pastores, né? Que o professor leu para nós aqui o tópico 3, no ponto 2, né? Assim também o pastor da igreja deve, na direção do Espírito Santo, orientar os crentes a entregarem-se a Deus para realizarem a obra do Senhor. Trabalhar para o Senhor enche o coração dos crentes de alegria. Então imagina, né? Nós temos a nossa tarefa de sairmos do nosso lar, né? Às vezes os afazeres e ir, né? Ter um encontro com Deus na igreja. Chega lá, você encontra um pastor que vazio, né? Que não tem unção, que não tem aquele dever, aquela responsabilidade de ensinar as ovelhas, né, irmãos? E graças a Deus, né, nós temos, pelo menos eu tenho passado por alguns ministérios e tive o prazer de ter bons pastores, né? E a Bíblia, ela relata, irmãos, tá aqui, ó, né? A gente vai lendo a lição e vai separando. Está aqui no Evangelho, na 3ª carta, ou a 3ª epístola de João. Está aqui meu professor, ó, Deótrefes, o ambicioso, né? E Demétrio, o fiel cristão. Olha bem a diferença, aquele cheio da ambição, né? Então está aqui. Se os irmãos puder analisar e fazer uma reflexão nessa 3ª carta de João, lá na história desses 2 pastores, né? O pastor que eliminava os crentes e o pastor que trazia. É assim que nós temos que ser, meus irmãos, porque na nossa humildade, na unção que Deus nos deu, é isso que nós temos que fazer. Deus nos levantou para ganhar almas e não para expulsá-las da igreja. Amém? Amém. Está aqui, na lição, viu, queridos? Que a gente lê, né? Vamos para o tópico 4, né? 3, você leu 3? O ponto 3 aqui. A unção. Sim, até que termina aqui no... Tá, isso, é verdade. Falou do 8, né? Da lição número 8, tá certo. E aqui vem agora, né, o tópico 4 da lição, que vai falar a respeito daí, né? Depois de tudo, né, que Neemias fez, ele orou, jejuou, convidou os nobres, agora inicia a obra no levantar do muro. O levantamento dos muros provocou grande oposição, olha só, é assim que Deus trabalha. Deus trabalha assim, mas o inimigo trabalha diferente, meus irmãos. Quando você começa a receber a bênção, começa a incomodar, e é o que nós vamos aprender aqui. Olha bem, Sambalate e Tobias indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para fazerem parar a obra. Todavia Neemias e seus liderados, ajudados pelo Senhor, conseguiram vencer todos os obstáculos que se levantaram e trabalharam sem cessar até a conclusão do muro. As diferentes formas de ataque dos inimigos dos judeus e como Neemias conseguiu vencê-los.
será assunto da nossa próxima lição, próxima não, da lição número 9 deste trimestre, né? E o muro foi concluído, né? Está lá em Neemias 6,15. Esta vitória teve grande repercussão, até os inimigos tiveram que reconhecer que o nosso Deus fizera esta obra. Agora vai prestando atenção, queridos. Eu me lembro, meu professor, quando eu iniciei, né, a minha caminhada, eu era, meu Deus, não quero nem fazer comentário de quem eu fui lá no passado. E quem me conheceu lá na minha cidade sabe da minha história do passado. Mas hoje eu glorifico a Deus por causa disso. Mas sabe por quê, irmãos? Porque eu não dei ouvidos às más falas. Eu não dei ouvido e até hoje eu não dou ouvido. Porque não é porque hoje, com meus 22 anos no Evangelho, eu não passo por isso. Agora é que as pedradas vêm. E nós temos que estar assim, nessa posição, na posição de Neemias, para que os nossos muros sejam reedificados, reformados a cada passo. Porque ele não cessa. Ele só vai cessar quando Deus nos convidar para estar no andar de cima. Então presta bem atenção aqui, né, neste tópico 4, né, aonde nós introduzimos para os irmãos, né, no ponto primeiro, esta iniciação, porque o início meu e seu na obra de Deus, olha, só por Deus. Ele usa a misericórdia dele e põe aqui, ó, a mão e abre e fala, agora é aqui. Você saiu desta, porque essa era do inimigo, agora você vai estar aqui, né? Como a palavra também vai nos dizer, lá no livro de Isaías 49:13, eis que tenho o teu nome gravado na palma das minhas mãos. Olha que lindo, né? Então é assim, quando nós estamos, né, nesta determinação, como Neemias estava, o muro se levanta e os inimigos ainda vêm te ajudar. Amém, meu professor? Falou aqui da lição, né? Então, assim, eles enfrentaram resistência, né? Quando a gente estava estudando lá também sobre a reconstrução do templo, né? Zorobabel, Josué, eles também enfrentaram resistência, né? Toda obra, né, que é feita para a honra e glória do Senhor, ela sempre enfrenta resistência. Sempre vai enfrentar resistência, sempre vai haver contenda, sempre vai haver o desânimo, né, até por parte daqueles que estão fazendo a obra, mas o importante é que a construção do muro, ela foi finalizada. A reconstrução, aliás, né, ela foi finalizada. E, né, nas próximas lições, né, nas lições subsequentes, a gente vai voltar então a abordar esses tópicos, né, esses temas aqui, né? Tópico 5. O muro foi solenemente inaugurado. Então, glórias a Deus, né? Ele foi concluído e aí ele foi inaugurado. Para a dedicação dos muros foram convocados todos os levitas, a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com alaúdes e com harpas, que eram os instrumentos da época, né? Sim. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram todo o povo e as portas e o muro. O ato de dedicação incluiu 2 procissões ao longo dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifícios. O templo, né? A alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido de longe. Glórias a Deus, né? A festa do povo de Deus podia ser ouvida de longe, né? Louvores, cantos, saltérios, né, alaúdes, harpas, foram feitas ali a purificação, né, dos sacerdotes e dos levitas. Purificação envolvia muitas coisas, né? Sim. Envolvia muitas coisas.
né? Então tinha... Como envolve, né? Nos dias de hoje, né? Envolvia muitas coisas. Então, era feita ali a santificação do povo, né? Então tinha a questão ali, o povo se banhar, né? O povo se consagrar, enfim. Então, teve todo um processo ali, né? A purificação dos sacerdotes e dos levitas. E purificaram também todo o povo. E aí depois vem o último tópico, né? Tópico 6, cujo título é: Os muros trazem ensino simbólico importante. Você quer comentar esse tópico, pastor? Vamos lá. Esse é o tópico. O tópico 6, é o último tópico da lição de hoje. O último tópico da lição, né, que vai nos já dar, né, a resposta, né? Não é aquela resposta ainda, né, do terceiro mês da oração e do jejum de Neemias, mas é o início já da resposta, né? Como nós introduzimos a lição falando, né, a respeito de dezembro a março, né, que Neemias orou, que Neemias jejuou, né, e a resposta veio. Então, a resposta de toda a lição na composição do trimestre tem mais lições, né, a ser estudada, a ser passada, né, para os ouvintes, para os que, né, se faz presente. Então, o tópico 6 diz: os muros trazem ensino simbólico e importante. Já diz tudo, né, o tema. Os muros trazem ensino simbólico e importante. Então, vamos para o ponto primeiro. A Bíblia fala da salvação como um muro. Aos teus muros chamarás salvação, e as tuas portas louvores. Isaías 60, 18. E ainda uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muro e antemuros. Isaías 26, 1. Eu tenho aqui alguma coisa para falar dentro deste tópico 6, né? No ponto primeiro, e depois eu passo para o nosso professor e ele finaliza. Amém, queridos? É assim, ó, quando nós somos convocados pelo Espírito Santo para uma determinada tarefa na obra, é a dedicação, como nós estamos aprendendo com Neemias, com a simplicidade, com a humildade deste homem, né? Porque, como falamos, não precisa de você ser nobre para ser abençoado. Não precisa de você ser um letrado para ser abençoado, irmãos. O que precisa é de nós termos um compromisso avivado na obra, de nós termos um compromisso aonde Deus começa a honrar. E aqui nós começamos a aprender, né, a respeito disso. Esses muros, eles trazem ensinamentos simbólicos e importantes, né? Vai falar do quê? Vai falar daquilo que eu fiz e vai falar daquilo que eu deixei de fazer, porque a simbologia, ela me traz um conhecimento meio que vago, né? Porque eu estou simbolizando alguma coisa. Agora, quando eu passo a fazer a determinada situação na obra, mas como a Bíblia, como a lição está nos falando, olha só, com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com ataúdes, com alaúdes e com harpas. Aí nós começamos a entender esse processo. É importante, porque nós começamos a chamar a atenção de Deus, mas a chamar a atenção de Deus para a obra. E aí ele começa a fazer aquele plano. Sabe aquela promessa que ele te prometeu no início da sua jornada na obra? Ela começa a se cumprir. E ele tem o prazer de falar para mim e para você, meus irmãos, que a porção dele é dobrada, é sacudida e transbordante. Então presta bem atenção. Quando nós entendemos aquele processo da passagem de Eclesiastes 3, né, nós vamos refletir e ver e começar a entender
que é no tempo dele, ele vai fazendo. É a escada, irmãos. Nós não podemos pôr um pé no primeiro degrau e estender o outro lá no último. Não, é passo a passo. E aí Deus começa a fazer o que nós estamos aprendendo nesta lição. E aí a importância não é eu, a importância é Deus na minha vida. A importância é Deus na tua vida, meus irmãos. Então o que nós temos aqui, esta cidade, ela se transforma, ela se reforma, ela se reedifica, ela vai ser reconstruída através da salvação do Espírito Santo. E tem algo que eu quero acrescentar, né? Por muro e antimuros. Ou seja, o muro sou eu, o antimuros pode ser aquele que está tentando atrapalhar, né, o teu sim para Deus. Porque é desse jeito, pode ver, muitas das vezes você vai num culto e começa o coração a apertar, o seu coração fechar, a tua mente fechar, e é naquele culto que Deus quer iniciar a obra. Amém? Amém. Amém, pastor. Nosso professor agora. Excelente explicação. Vamos para o tópico 2, né? Já caminhando aqui para o encerramento da nossa lição, né? O muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Observamos que o levantamento dos muros foi resultado de um despertamento. O crente despertado sente uma imperiosa necessidade de conservar-se dentro dos muros de salvação, onde ele é protegido pela excelente grandeza do poder de Deus, e pode dizer como Paulo: eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém? O muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Fronteiras deste mundo foram muitas vezes alteradas, porém a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas continua inalterada. A Bíblia diz: eu, o Senhor, não mudo. O reino de Deus e o reino deste mundo são inteiramente irreconciliáveis. Que comunhão tem a luz com as trevas? Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. O fato de o muro da salvação ser uma divisa entre o reino de Deus e o mundo não significa que há uma proibição pela qual o crente não tem direito de fazer o que quer. O crente é livre. Todavia, a mesma linha divisória representada pelo muro da salvação passa também dentro do nosso coração. Por isso Paulo escreveu: a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. E podemos assim fazer nossas as palavras de Paulo: o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. Reputei-o perda por Cristo. Finalmente, a salvação transforma o crente de tal forma que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer e passa a orar: seja feita a tua vontade. O segredo de uma vida cheia do Espírito Santo é: quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Glória, aleluia. Bom, aqui, né, só para a gente finalizar, né, fala ali do muro da salvação, né, uma divisa entre o reino de Deus e o reino das trevas. Né? Às vezes muitos irmãos têm dúvida, pastor, tem questionamento assim, do tipo: se eu fizer tal coisa, eu perco a minha salvação? Ah, mas fulano fez tal coisa, então ele vai perder a salvação dele. Irmãos, nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro.
né, que verteu o seu sangue por nós na cruz do Calvário. É importante que a gente permaneça sempre nos caminhos do Senhor. Sendo nós carne, e a carne é fraca, né, pastor? O próprio Senhor disse, né, o Espírito está preparado, mas a carne é fraca. Enquanto nós estivermos neste mundo, é importante que nós permaneçamos buscando sempre ao Senhor, para não cair em tentação, para não sair dos caminhos do Senhor. Porque é claro que cedo ou tarde nós vamos errar, nós vamos pecar. Mas existe uma coisa chamada temor de Deus. Né, pastor? Sim. Existe uma coisa chamada arrependimento. Existe uma coisa chamada quebrantamento. Então, enquanto nós estamos dentro ali do nosso quebrantamento, do nosso arrependimento, nós estamos nos caminhos do Senhor, nós estamos salvos. Agora, a partir do momento em que a gente passa a não ter mais o temor de Deus, a partir do momento em que a gente passa a não se arrepender mais dos nossos pecados, aí nós estamos pisando na cruz de Cristo. Aí já não tem mais sacrifício que é válido para nós. Né? Foi por isso que o Senhor carregou a nossa cruz. Né? Então, assim, não é uma outra falha que a gente vai cometer que vai fazer com que nós venhamos a perder a nossa salvação. O que nós não podemos fazer é sair dos caminhos do Senhor, porque o Senhor, ele sabia que nós éramos falhos, ele sabia que nós erraríamos, que nós pecaríamos. Por isso que o Senhor carregou a nossa cruz. Nós fomos salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Lembra lá do livro de Ezequiel, né, pastor? Quando fala ali, se o justo fizer boas obras a vida inteira e no final da vida ele se desviar, o Senhor perde o prazer nele. Né? Mas se aquele ímpio que fez coisa errada a vida inteira, se ao final da vida ele se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor terá prazer nele. Então, o que nós precisamos fazer? Permanecer sempre ali nos caminhos do Senhor. Essa lição foi muito boa, muito edificante. Pastor, quer fazer mais algum comentário? Eu quero só deixar aqui bem claro, né, para nós, para o nosso juízo, para o nosso coração, aqui nesse último que nós lemos, né, no tópico 6, no subtópico, no ponto 3, lá no finalzinho diz assim, o fato de o muro da salvação ser uma divisa entre o reino de Deus e o mundo não significa que há uma proibição pela qual o crente não tem direito de fazer o que quer. O crente é livre. Mas agora presta atenção, dentro aqui desta palavra, nós temos uma referência do apóstolo Paulo, aonde ele vai nos dizer assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Irmãos, presta bem atenção, por que é lícito? Olha bem, Deus me deu uma boa visão, Deus me deu sabedoria, Deus me deu conhecimento, Deus me deu discernimento. Se Deus está falando aqui de uma separação entre Ele e o mundo, é isto. Por que é lícito? Porque eu posso fazer. E por que não me convém? É porque com a sabedoria que Ele me deu, com o entendimento, com o discernimento e com essa boa visão que Ele me deu, eu tenho que saber separar. Então eu tenho que absorver aquilo que é bom para mim, aquilo que eu estou fazendo, que eu tenho convicção que está agradando a Deus, e tirar do meu caminho aquilo que não agrada a Deus. Aí eu estou separando, né, Deus e o mundo, porque nós conhecemos. Quem veio do mundo sabe. No meu caso, né, eu padeci, eu sofri muito, né, nas mãos alheias, nas mãos do inimigo, que é o mundo. E hoje eu me alegro nas mãos de Deus. Tá certo, meu irmão? Então é assim. Nós somos livres, mas temos que ter o entendimento aonde nós estamos agradando a Deus e aonde nós não estamos, né? Porque nós temos aqui um pouquinho fora da lição, mas dentro, né, de um contexto
aonde nós temos o conhecimento de Davi. Davi falhou, Davi errou, Davi fez uma coisa horrenda, mas ele reconheceu o seu erro e falou para Deus: tira de mim, né, esta culpa, tira de mim este sentimento. E aí ele escreveu o Salmo 51 dizendo assim, irmãos, lá no Salmo 51, vai nos dizer assim: cria em mim um espírito reto e renova em mim um coração puro. Olha bem, quer dizer, renova em mim um espírito reto, olha só, na retidão, irmãos, para nós separar Deus e o mundo, e renova em mim um coração puro. Olha que coisa linda, é esta pureza que Deus quer, né? Porque nós escutamos, meu professor, muitos dizer: Deus só quer o coração. Posso te dizer, de conhecimento, tá? De conhecimento, Deus não quer só o coração, Ele quer o corpo, a alma e o espírito. Porque a Bíblia diz, né, que a boca fala que o coração está cheio. Agora presta atenção, o que o teu coração está cheio hoje? Será que está cheio dessa separação de Deus e do mundo? Será que o seu coração está voltado para Deus? Será que o seu coração está distanciado de Deus? Então, irmãos, aprenda uma coisa, porque a Bíblia vai nos relatar, dizer com toda a convicção: o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Amém? Amém. Este comentário que eu queria fazer dentro desta reparação, onde tem muitos crentes que ficam em cima do muro ainda. Então, saia do muro, volta para Deus e começa a viver em novidade de vidas, que é assim que Ele te quer. Amém? Amém, pastor. Glórias a Deus. Bom, então nós estamos encerrando, né, essa lição de hoje, né? Semana que vem estaremos estudando a lição de número 7. O povo de Deus deve separar-se do mal. Então, na semana que vem, continuaremos, né? Pode ser eu, o pastor Rui, pode ser o presbítero Casimiro, pode ser algum, né, dos obreiros da igreja, mas eu gostaria aqui de agradecer muito, né, a presença, a disponibilidade, o interesse, a boa vontade, né, do pastor Rui, que esteve aqui comigo hoje, né, dando aí junto comigo essa aula, né? Esse novo modelo de aula, né, irmãos? Porque a nossa aula, ela ainda está online. Em breve voltará a ser presencial. Mas esse modelo, pastor, com 2 pessoas ministrando a aula ao mesmo tempo, tem sido muito produtivo. Sim. E as aulas têm sido uma bênção. Então eu gostaria muito de agradecer ao pastor pela disponibilidade, né, por ter vindo aqui hoje para estar ministrando essa aula junto conosco, né? Nós vamos fazer a oração de encerramento. Hoje à noite nos reuniremos, né, às 19 horas para o grande culto da família, né, nesse domingo, Dia dos Pais. Mais uma vez, um feliz Dia dos Pais a todos os irmãos, todos os obreiros. O senhor quer falar mais alguma coisa? Eu quero te agradecer. Muito agradecer obrigado. o nosso presbítero, né, o nosso presbítero Casimiro. Ele não pôde estar porque aconteceu lá uma enfermidade, né, com a esposa dele, e ele, né, acompanhou a esposa, né, lá no hospital, e me parece que chegou agora de madrugada, né, então também temos direito, né, ao nosso descanso. Mas ele nos deu, né, esse privilégio de poder estar aqui, né, juntamente aqui com o nosso professor João, né, e aprendendo com vocês, porque eu creio que o bom professor ainda está lá em cima. E eu tenho falado, meu professor João, que o bom professor é o bom leitor. Porque se eu como professor, eu como ensinador, né, não ler, eu não tenho que ensinar, meus irmãos. Então, põe assim uma coisa na sua cabeça, no seu coração: o bom professor é o bom leitor. Pode ver os grandes professores de faculdade, ele é um bom leitor. Ele tem que ler para ensinar. E quem não lê, não tem como ensinar. E eu agradeço, assim, né, esta oportunidade, o privilégio que me concederam, né, e também quero desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais. Amém? Amém. Irmãos, hoje talvez nós estivéssemos aqui em dose tripla, né, porque o presbítero Casimiro com certeza viria, né, para a escola bíblica dominical, mas por motivo de força maior,
infelizmente não pôde estar, né, pastor? Mas Sim. quem sabe, né? Em breve aí a gente faz aí uma EBD em dose tripla. Glória. Amém? Glória a Deus, vai ser uma grande bênção. Vamos orar, pastor? Vamos orar. Então vamos orar e logo em seguida o pastor Rui vai impetrar a bênção apostólica. Amém. Amém? Soberano Deus e eterno Pai. Eterno, obrigado, obrigado, papai, Deus. por esta rica Obrigado, e papai, poderosa por esse lição, Senhor. culto, Pai, eu por essa creio que eu escola aprendi bíblica um pouco dominical, mais por com o esse Senhor, estudo com bíblico, Neemias, com o Senhor nosso falou professor conosco, que esteve Pai. aqui me dando a Nós oportunidade. louvamos e te Ó agradecemos Deus, quero por te essa agradecer, lição que papai, foi escrita. por esta família ao qual o Senhor me apresentou, Senhor. Porque a tua palavra, ela diz lá no Salmo 68, 6, que o Senhor, meu Deus, faz que meu Deus, o solitário vive em família. E eu te agradeço por o Senhor ter me mostrado, ter me direcionado a esta família, Senhor. E hoje estou aqui, Senhor, te louvando, glorificando, exaltando o teu santo nome, porque eu quero, Pai, externar a minha gratidão a ti, Senhor. E quero, meu Deus, cada dia mais que o Senhor me usa, Pai, na tua obra, Senhor, que o Senhor me usa como instrumento, Pai, da tua palavra, Senhor. Ó, meu Deus, para tudo, meu Deus, há aquele tempo, e esse tempo está registrado na tua palavra, meu Deus. E que o meu tempo, Pai, ainda chega na terra dos viventes, aonde eu possa, Pai, contemplar, meu Deus, as tuas promessas cumpridas, não só na minha vida, mas na vida da tua igreja, Senhor. Orando, crendo, Pai, ainda, Pai, nas promessas, orando e crendo, Pai, na providência do teu Espírito, orando e crendo, Pai, que o Senhor está presente, que o Senhor se faz em nosso meio, orando, Pai, e crendo, Pai, que os planos, os projetos e o sonho, Pai, que eles não sejam frustrados, Senhor, que tudo se cumpra, Pai, no teu tempo, porque o Senhor é o Deus do tempo, o Senhor é o Deus do ontem, do hoje, do já, Senhor. Obrigado, meu Deus, por mais esta oportunidade. Obrigado, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo te agradecemos. Amém. Amém. Pastor, a bênção apostólica. Sim. Que o grande amor do Pai, o infinito amor do Filho, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos nós e que todos juntos possamos dizer amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Está encerrada, amados, a lição desta manhã. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam. Glória a Deus.